Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da nova RAV4 SX Connect Hybrid 2023. Esse modelo que é importado do Japão aqui para o Brasil, que tem novidades, câmera 360 graus, também uma nova multimídia de 8 polegadas e outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo, desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville. Eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo, mostrando os seus faróis que saem aqui da sua lateral vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação aqui é em LED, que recebeu uma nova assinatura com a luz de condução diurna em LED, também esse detalhe com a lanterna e também canhão de foco projetor com acendimento automático, farol alto e baixo. Os detalhes aqui em cromado, em black piano, que realmente realçam essa parte do farol, e mais abaixo nós temos esses vincos bem pronunciados, e aí você já vê no modelo todo esse design com uma parte mais octagonal que realmente fica bem destacado. Sensores de estacionamento dianteiro com sensor de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante, com alarme, e também a parte do painel que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como funciona essa peça com esse detalhe em preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina, que é em LED. Mais abaixo nós já temos esse detalhe na parte do para-choque, como se fosse um bumper frontal em preto fosco, com as aberturas de ar aqui da grade inferior em detalhe na horizontal. Aqui nós já temos todo esse aplique que é cinza metálico, e mais acima a sua grade superior, que é maior, com essas aberturas em colmeia e também a pintura em cinza metálico, onde tem a novidade. Câmera 360 graus frontal, e depois eu vou mostrar lá para vocês no interior como funciona. Também o logo translúcido da Toyota com esse detalhe azul para fazer referência que é um carro híbrido. E nós temos aqui o detalhe com o sistema pré-colisão e ACC do sistema Toyota Safety Sense, que eu vou mostrar para vocês lá no interior. Mais acima nós já temos um detalhe ali no para-brisas, que é uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer segurança mais com esse sistema. Os detalhes aqui em preto fosco, e aqui vocês notem esses vincos no carro que realmente tem todo um design mais octagonal. E agora eu quero mostrar o motor da RAV4. A motorização da quinta geração da RAV4 é uma inovação tecnológica herdada do Prius, o primeiro híbrido no mundo fabricado pela Toyota em 1997. O sistema híbrido trata-se de um motor a combustão, e no caso da RAV4 são 3 motores elétricos. O motor a combustão são 178 cavalos, 2.5 com torque de 22.5 kgfm a 5.700 RPM. Ele funciona no ciclo Atkinson, duplo comando de válvulas 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta. Ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando, vai trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo, auxiliado pelo câmbio automático tipo Hybrid Transaxle, que no caso são 6 velocidades, e ele não utiliza a correia dentada, e sim a parte com as planetárias interligadas direto no eixo de comando, fazendo uma troca de marcha mais macia para o modelo. Os 2 motores elétricos estão mais abaixo. Temos um terceiro motor elétrico lá no segundo eixo do carro para auxiliar no sistema de tração AWD do modelo. Os 3 motores elétricos mais o motor a combustão geram uma força combinada de 222 cavalos para o modelo, trazendo muita economia. Ela não é do tipo plug-in, que você precisa colocar ela na tomada para recarregar. O sistema híbrido, ele tem essa CPU eletrônica que está aqui mais acima, ele vai gerenciar entre os motores elétricos de combustão para estar fazendo o recarregamento do sistema de baterias. Até quando você faz a frenagem no modelo, ela vai recarregar as baterias. Então traz muita economia no trânsito, você pode estar utilizando o carro no modo 100% elétrico. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô nós temos essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior da RAV4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe.
Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Nós já temos toda essa pintura cinza metálica e esses vincos que realmente fica bem aparente vindo até o centro, com a porca antifurto e o perfil dos pneus 225/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da RAV4, que mede 4 metros e 60 centímetros de comprimento. O vão livre de solo é de 18 centímetros, é um SUV mais vendido no mundo e realmente tem uma boa altura de solo. Também o detalhe aqui, com toda essa parte em preto fosco na caixaria de roda, essa saia lateral, como vocês podem notar, esses vincos bem aparentes na primeira e segunda porta. Também a inscrição Hybrid para fazer referência que é um carro híbrido aqui na lateral, também com esse detalhe, com esse vinco bem aparente aqui da primeira porta até a parte da lanterna. Também o detalhe na coluna A aqui em preto fosco, com essa parte cromada que vai até a terceira coluna. E nós temos aqui esse detalhe em preto fosco da parte do retrovisor e aqui a cor predominante do veículo, que é um azul topázio metálico, realmente bem bonita. Câmera 360 graus, que é a novidade aqui para esse modelo. Uma outra novidade que muitos questionavam, ela não tinha rebatimento nos outros modelos, agora ela está com rebatimento automático, repetidor de seta também, sensor de ponto cego, sensor de tráfego traseiro, realmente ficou bem diferenciado, com muitos mais itens na parte do retrovisor. A maçaneta com esse detalhe cromado, a coluna B aqui em preto fosco e aqui nós temos um teto panorâmico para essa versão SX que realmente traz muita luminosidade. Essa parte com rack em detalhe preto brilhante aqui também. Na parte do segundo eixo nós já temos toda essa moldura também aqui em preto fosco, com esses detalhes, com esses vincos bem aparentes que vocês podem notar também, fica bem diferenciado. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira aqui do modelo. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento traseiro, com um sensor de proximidade no painel e alerta. É um item de segurança importante que depois eu vou mostrar para vocês no interior. Todo esse detalhe em preto fosco na parte do para-choque e também esse aplique em cinza metálico com essas ranhuras que realmente fica bem marcante, e também 2 ponteiras do escapamento que dá um destaque na parte traseira do modelo. Também aqui refletor noturno para ajudar na visibilidade e as lanternas que saem aqui da sua lateral vindo até a tampa traseira. Todo o sistema de iluminação aqui é em LED. Temos toda essa moldura em black piano que destaca a parte da lanterna traseira e também esse friso com um aplique aqui em toda a tampa traseira cinza metálica. Tem a parte com esse vinco bem pronunciado e nós temos a inscrição Toyota RAV4 Hybrid e também o logo aqui ao centro. Temos o limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem e o aerofólio integrado com antena Shark Fin. E aqui um detalhe em black piano que já se une aqui com a terceira coluna, que realmente fica bem destacado. Para fazer a abertura do porta-malas traseiro, com a chave presencial no bolso, você aperta o botão aqui ao centro ou passa o pé aqui embaixo. Ela tem um detector com um sensor que vai fazer a abertura automática desse porta-mala, que é de 580 litros. Se tratando de uma SUV, tem um bom espaço para você estar utilizando. Esse detalhe aqui também, com a esteira para você cobrir as bagagens se necessário. Também tomada 12 volts, uma iluminação em LED, esse detalhe que você pode estar guardando alguma coisa. E mais abaixo aqui nós temos o kit de ferramentas com step de uso temporário com roda em laço para você fazer a troca se necessário. A tampa traseira nós temos todo esse detalhe em preto fosco e também as alças aqui. E você apertando esse botão, ela vai fazer rebatimento. Ela também tem um sistema anti-bloqueio que você colocando a cabeça ou um dos braços, ela vai parar automaticamente a porta com o sistema anti-esmagamento. Câmera aqui traseira, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. E uma parte de segurança interessante, são os 4 pontos aqui em LED da lâmpada de neblina traseira para trazer mais visibilidade na parte noturna. Falando em segurança, ela também tem assistente de reboque caso você traga um trailer na parte do engate para você estar auxiliando nas frenagens mais bruscas ou os ventos laterais. Ela vai auxiliar com esse sistema de segurança. No teste de colisão Latin NCAP, ela conta com 5 estrelas e 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes da fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Ela tem 2,69 m. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Eu vou me sentar para mostrar
a questão do espaço que nós temos dentro dessa SUV. Praticamente ainda sobram aqui 4 dedos para vocês verem. A parte do painel para vocês diferenciarem entre os modelos 2023 e 2022. A parte com teto panorâmico, que realmente traz muita luminosidade no seu interior. Essa parte cinza com as alças de teto também. E o diferencial dessa versão azul topázio é o revestimento aqui em caramelo. Só a cor azul que é nessa cor, a parte do interior. As outras cores, o interior já é preto, como eu estou mostrando para vocês aqui. Nós temos aqui a saída da ventilação dos bancos traseiros para quem vem aqui atrás. 2 tomadas USB do tipo C com iluminação para facilitar para que você venha com mais comodidade aqui na parte traseira do modelo. Portas revistas somente aqui do lado do passageiro, e o revestimento do banco aqui, ele é em couro, com as linhas aparentes aqui, como vocês podem ver, que realmente fica bem destacado. Vou descer aqui para mostrar a fileira dos bancos traseiros para vocês verem essa questão do espaço. Cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, iluminação em LED aqui atrás, também descansa-braço com opção para 2 porta-copos. Quando você está viajando com 3 ou 4 pessoas, é um item que realmente facilita. Também Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto aqui do lado esquerdo e direito, que você consegue fazer a utilização. A parte do banco aqui, ele é bipartido. Você apertando aqui, você consegue descer esse ângulo, como vocês podem ver, mais ou menos 10 graus. Então você consegue acomodar aqui, ter mais espaço na parte traseira. E sendo bipartido, você consegue também puxar ele para frente. Olha todo o espaço que você tem aqui. Descendo esses 2 bancos aqui, praticamente a gente chega aí próximo dos 1000 litros. O dia que você quiser carregar uma escada ou algo maior que não caiba no porta-malas, tem como você estar utilizando dessa forma. Parte do revestimento da porta aqui é todo em couro, com essa parte em caramelo, um detalhe aqui em preto fosco e prata, os puxadores aqui em aço escovado, o acionador do vidro elétrico com uma função alto-down, sobe com um toque só, e também parte com porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da RAV4. A sua chave ela é do tipo presencial, com a inscrição RAV4 e também o logo da Toyota, virando aqui do outro lado mais uma opção de abertura do porta-malas traseiro e também alarme perimétrico no seu interior. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que ela possa estar fazendo a abertura através da Smart Entry. Quero mostrar os detalhes para vocês aqui da fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que a gente conta com ajuste elétrico. Então você consegue colocar para trás, consegue colocar para frente, regulagem das pernas aqui para você deixar de acordo com o seu conforto, regulagem da altura do banco. Aqui você já regula a inclinação das costas para você deixar de acordo com o que você deseja, e aqui você regula a lombar, ela vai inflar essa parte aqui, você consegue deixar de acordo com o conforto que você deseja. E agora eu vou entrar aqui para mostrar os detalhes para vocês da nova RAV4 SX Connect Hybrid 2023, que já está em funcionamento. A inscrição RAV4 numa tela digital de 7 polegadas e a novidade aqui para o interior, uma nova multimídia de 8 polegadas, conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Precisa mais conectar cabo para fazer a conectividade, então realmente ficou diferenciado. Um GPS integrado, aqui nós temos uma parte bem intuitiva aqui, uma parte de música que você consegue entre as estações de rádio e a sintonia que você utiliza no seu smartphone para ouvir as músicas, conectividade via Bluetooth para fazer atendimento de telefone celular, comando de voz, comando de som também, que você consegue fazer a utilização, as informações aqui do carro, com motor a combustão alimentando aqui o sistema de baterias do carro e as configurações. Vocês viram que essa multimídia ficou mais intuitiva, ficou mais fácil de fazer a utilização. Nessa parte do carro, temos aqui no console central todo esse detalhe em preto fosco, ar-condicionado digital, 2 zonas, com ar quente e ar frio. Então você consegue colocar uma temperatura aqui para o lado do motorista, uma outra temperatura aqui para o lado do passageiro. Aquecedor do vidro traseiro, o fluxo desse ar-condicionado que você consegue estar aumentando e diminuindo, reuso da ventilação no interior do veículo, a ventilação vinda de fora, e está ligando o ar-condicionado para quem está lá atrás. Também o detalhe aqui mais abaixo, nós temos a parte com os botão para estar acionando o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ela tem freio ABS com EBD e IBAS e também assistente de rampa. Aqui nós temos aquecedor do branco dos frontais aqui, tanto do lado do motorista como passageiro, que você tem as opções para ligar esse aquecimento. E mais abaixo no console central
nós já temos essa base aqui para fazer recarregamento de celular por indução. Se o seu smartphone tem a tecnologia compatível, ela vai fazer aqui o rebatimento. Uma tomada USB para você fazer a conexão ali, uma tomada 12 volts também para você fazer a utilização. Todo esse detalhe prata e também em preto fosco. Nós temos aqui freio de estacionamento eletrônico, a função hold, que você vai estar apertando num estacionamento, que você está parado, ou num sinal, ou no trânsito, e você não precisa colocar o pé no freio. Quando você colocar o pé no acelerador, ela vai liberar o veículo para estar utilizando. Outra novidade aqui, nós temos o câmbio automático Hybrid Transaxle. Ele não utiliza as polias, como eu falei para vocês, na parte do motor. Então ele tem 6 velocidades. Câmera de ré, você vai colocar aqui, ó. Nós temos câmera 360 graus. E olha o detalhe, ela mostra a parte do carro aqui. E aí nós temos a inclinação aqui no volante, para ela mostrar o ajuste aqui do ângulo que você pode estar estacionando, a parte traseira, e aí você consegue estar fazendo a utilização. Se você descer aqui para o modo drive e colocar para o lado esquerdo, nós temos as trocas manuais aqui, para frente da primeira cesta, para trás as reduzidas, vai facilitar numa descida de serra, para você utilizar como um freio motor, para no caso tá fazendo uma descida com mais segurança, também colocar uma marcha para baixo para ganhar mais torque no motor, para fazer ultrapassagem com mais segurança. Voltando aqui para a câmera 360 graus, na parte do painel aqui nós temos a novidade que é o botão V. Então você aperta aqui, a parte com o câmbio tem que estar na posição P ou neutro, e apertando você muda aqui, ó, para a parte 360 graus, como vocês veem. Olha que diferenciado essa parte, você consegue verificar tudo à volta do seu carro. Então isso realmente é uma novidade muito boa aqui para o modelo. Você apertando mais uma vez, ela vai voltar aqui para multimídia da forma normal de uso. Temos aqui também a opção aqui do modo de condução. Então você tem modo Eco, ela vai ficar aqui verde, e a parte ali no painel também, como vocês podem ver. Apertando o botão aqui, ela fica azul, ela vai ficar no modo normal, e mudando aqui para a opção Sport, ela vai ficar aqui vermelho. Então vai indicar aqui que ela está no giro maior do motor, ela vai fazer a troca simultânea do sistema automático e os motores elétricos de uma forma mais rápida, para que você tenha mais torque no carro. E aqui nós temos o modo EV Mode. Esse daqui, no dias de trânsito, ou da forma que eu estou aqui no estacionamento, quero mudar o modo 100% elétrico, eu consigo colocar nessa opção, desde que eu tenha a carga necessária para estar utilizando. Trânsito está todo engarrafado, quer economizar combustível, tem bateria, coloca no EV Mode e você vai ter mais opção de economia no modelo. A opção Trail aqui, nós temos o seletor de terreno, que você vai estar apertando aqui, vai ficar umas pedrinhas ali no meio, como vocês podem perceber na parte da tela, mostrando que você está setando a função AWD do modelo, por ela ter esse tipo de tração. Então realmente tem muita novidade aqui no carro. Botão Start Stop para você fazer a ignição no veículo, e o detalhe aqui com porta-copos, temos esse detalhe marrom, como vocês podem ver, descansa-braço revestido em couro, bem macio ao toque. E aqui nós temos duas tomadas USB tipo C com a iluminação, a bandeja e todo esse espaço para você estar utilizando ali no interior como você deseja. Na fileira dos bancos dianteiros, temos o detalhe aqui com revestimento em couro, caramelo com as linhas aparentes aqui nessa parte também. Essa parte para trazer mais conforto aqui na lateral, regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol com a opção do espelho, que quando você puxa já acende a lâmpada em LED aqui, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor, que é do tipo fotocromático, vai inibir o reflexo de um farol alto de um carro vindo atrás de você, é um item de segurança interessante. Porta-óculos aqui no teto também para utilizar. E nós temos a iluminação aqui também em LED. Aqui você consegue fazer a abertura da persiana que você tem lá atrás do teto panorâmico. O dia que você não quiser tanta luminosidade, você pode estar cobrindo. E a abertura aqui também do teto solar, como eu estou fazendo para vocês aqui, que tem o sistema anti-esmagamento. Quando você coloca a mão aqui, ele volta automaticamente. Então é um sistema de segurança que realmente traz muita comodidade para você que está utilizando o carro. O detalhe aqui também, todo macio ao toque na parte do painel em caramelo com a linha aparente, toda essa parte aqui também com um detalhe aqui em marrom, a iluminação em LED aqui dentro, aqui também, como vocês podem ver, ó, a iluminação também em LED, porta-luvas que você tem todo esse espaço para estar utilizando, ela desce bem devagar também. Aqui os detalhes prata, onde fica o difusor do ar-condicionado, alto-falante ali do sistema de som, todo o acabamento aqui, ó, do painel é bem macio ao toque, então realmente tem muita novidade para esse carro e realmente impressiona.
4 vidros elétricos aqui com uma função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas. Nós temos aqui regulagem elétrica do retrovisor, tanto do lado esquerdo e direito, e aqui a novidade, você consegue fazer rebatimento automático, que não tinha na versão anterior, e você consegue colocar no modo automático. Quando você aciona o alarme do carro, ela também vai fazer o rebatimento automático. Aqui nós temos aqui o detalhe para você ajustar a memorização do banco. Quando você dirige com 2 pessoas aí, sempre troca o carro, você consegue optar entre a opção 1 e 2 para ela ajustar automaticamente. Temos a iluminação em LED aqui no porta-trecos para você estar utilizando, e também o detalhe aqui do Toyota Safety Sense, que você consegue fazer aqui o ajuste da comutação do farol alto e baixo automático. Vamos supor que você está na estrada à noite, ela está com o farol alto, vem um carro sobre você, ela abaixa o farol automaticamente e depois volta para a função alto. Aqui nós temos a tecla VIN, que eu mostrei para vocês do sistema 360 graus, e a abertura eletrônica aqui do porta-malas traseiro. Mais abaixo nós temos a abertura do cofre do motor e também aqui a abertura do tanque de combustível, se necessário. A sua direção, ela é eletroassistida com ajustes de altura e ajustes de profundidade que você consegue estar fazendo aqui no veículo. A sua direção aqui, nós temos todo esse acabamento em couro com a linha aparente e o volante que é do tipo multifuncional. Então você consegue fazer comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, que você consegue fazer aqui desse lado. Opções aqui para estações de rádio, as músicas que você pode estar pulsando, ou o modo da música para você ouvir aqui entre a rádio e também o seu dispositivo através da conectividade. E mais acima aqui nós já temos as opções do Toyota Safety Sense, que inclui aqui essa parte aqui com controle de velocidade adaptativo, que é o ACC, que agora tem novidade. Você consegue setar qualquer velocidade para estar utilizando aqui o dispositivo. Vamos supor que você setou 80 km por hora e o carro à sua frente diminuiu a velocidade e você não percebeu. Ela vai se igualar ao veículo que está à frente, inibindo aí um acidente que você talvez não perceba, esse veículo que reduziu a velocidade. E a mudança de faixa involuntária, que você ativando e não dando seta para o lado direito ou esquerdo, informando que você está saindo da faixa de rodagem, ela vai acionar um alerta sonoro e visual e ela vai fazer a correção, a permanência em faixa para que você continue na faixa de rodagem. Mais acima nós já temos o alerta pré-colisão. Esse aqui ele vai identificar pedestres, ciclistas e veículos. E você não notando a situação de risco à sua frente, ela vai inibir com um alerta sonoro e visual para que você possa prestar atenção no que está acontecendo. E ela também, caso você não saia dessa situação de risco, ela vai acionar o pedal de freio automaticamente, os freios de forma automática, para evitar que você tenha uma colisão ou danos mais severos para você que está conduzindo o veículo. Então, um sistema de segurança bem interessante. Temos o pedal shift com as mudanças de marcha aqui no volante para você fazer as trocas se necessário. E eu quero mostrar a parte do painel para vocês verem aqui, que é uma tela de 7 polegadas. Aqui nós temos o sistema de regeneração aqui do sistema elétrico, que mostra aqui as baterias. Aqui do outro lado, a parte aqui com o medidor do tanque de combustível e o medidor do arrefecimento do motor. Mais acima aqui nós temos velocímetro digital, relógio, indicador de câmbio das faixas aqui que você consegue ter desse lado esquerdo, a parte da temperatura exterior, odômetro total, trip A, trip B e as mensagens que são interessantes aqui no carro, importantes, vão aparecer aqui nessa tela. Colocando para o lado direito, nós temos aqui quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem nesse tanque, lembrando que ela é a gasolina, marcando ali 179 km. Temos também um indicador do modo Eco, que você consegue colocar aqui para baixo, e ela consegue fazer essas pontuações referente à viagem que você está fazendo, o início dela, o tempo de cruzeiro e o tempo que o veículo ficou parado. Também trip A, trip B, média instantânea, média total e os detalhes que você consegue estar utilizando. E o modo EV Mode aqui, tá falando ali que eu usei 63% do tempo no modo EV Mode. Então realmente isso traz muita comodidade. Temos aqui os sistemas de segurança que está ligado e desligado e também a bússola indicativa. Se colocar para o lado direito os sistemas de rádio e a música que você está ouvindo. Também aqui quanto que de carga que eu tenho disponível aqui no veículo, para cima tempo de viagem, tempo total também que você consegue acompanhar, e para baixo aqui o sistema de tração AWD que você está utilizando também. Se você colocar para o lado direito a parte informativa aqui, que você tem as configurações, e o BSM aqui que você ativa, que é aqui sensor de tráfego traseiro e sensor
de ponto cego nos retrovisores. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui da nova RAV4 SX Connect 2023. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.